Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus por mais uma manhã, por mais um dia na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sejam todos bem-vindos em mais uma manhã de estudo. Hoje nós vamos começar a carta de Paulo aos Filipenses. O livro de Filipenses é um livro pequeno, é um livro de 4 capítulos, mas de grande conhecimento, porque aqui Paulo vai falar da alegria. Então nós temos muito que nos alimentar. Amém? Bom dia, Mia, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando, o Espírito Santo vai chamando. Glórias a Jesus por mais um dia. Bom dia, Estela, bom dia, Terezinha. A paz do Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome e Te dar toda a honra e toda a glória. Te damos graças, Senhor meu Deus, por mais uma manhã de vida, por mais uma manhã que nós estamos na presença do Senhor. Eu consagro esse ministério em Suas mãos, Pai. Consagro a minha vida ao Senhor. Apresento cada uma das Suas filhas, Senhor Deus, que estão aqui, dos Seus filhos, de todos que assistirão depois, meu Pai. Peço que o seu anjo de proteção, Senhor Deus, que o seu exército ministrador de proteção, Pai, visite a casa de cada um deles agora, entrando, Senhor Deus, entrando pela porta da frente, pelas portas do fundo, tomando conta de todo esse ambiente, dissipando luz, levando luz, Senhor Deus, colocando luz nesse ambiente. Que toda treva saia agora em nome do Senhor Jesus, porque contra o Teu poder não há outro maior. Obrigada, Pai. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida e por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Apresentamos ao Senhor a nossa família. Pedimos ao Senhor que proteja a nossa família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor leve a sua paz, o seu amor, o seu consolo a todo aquele que nessa hora, Senhor Deus, está precisando da tua presença. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que visite nessa hora um casal de amigo nosso que ontem passou por um momento de aflição. Te damos graças, Senhor Deus, pelo livramento deles, que o Senhor possa levar até eles a paz que excede todo entendimento, estratégias dos céus, para que eles possam buscar na Tua presença, Senhor Deus, o melhor caminho a se levantarem diante de toda a situação envolvida. Coloca sobre nós, Senhor Deus, uma nova armadura das cortes celestiais para esse dia, um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que assim nós estamos revestidas do Teu poder e nos posicionamos no campo de batalha do nosso dia de hoje. Porque a nossa luta é espiritual e não contra homens. Obrigada, Pai, pela palavra viva que nos alimenta, o pão vivo que nos alimenta, que nos dá a força, que aumenta a nossa fé, Senhor. Porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra viva nos mantém vivas na fé. E nós Te damos graças por isso. Declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor para tudo e que sozinha nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Pedimos ao Senhor que
traga a palavra de hoje revelada no nosso coração, como o Senhor tem feito todos os dias, cada dia de uma forma assertiva, aonde nós mais estamos precisando ouvir. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua santa presença. E em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor Deus na nossa vida, todos os dias. Que o Senhor possa te conduzir em sabedoria, em entendimento, para o estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Dilma, Joselma, Sandra, Flávia, Liliane. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Filipenses, né? Quando Paulo ainda preso, olha só, preso fisicamente, limitado a espaço físico, porém ele não deixava de levar o evangelho através de cartas. Olha que coisa linda. Ele não deixava de exercer o ministério, aquele a qual ele foi chamado. Então isso nos ensina também. Ensina muito. Imagina se naquela época Paulo tivesse as redes sociais. O quanto a palavra teria sido expandida, alcançada ainda mais. Então, hoje, você, eu e milhares de pessoas temos esse acesso que deve ser usado para um bem maior e não para distração do nosso tempo sem edificação na nossa vida. É importante nós termos humildade de reconhecer isso, de reconhecer o quanto de tempo, se estivermos distraídas, nós perdemos nas redes sociais. E esse tempo pode ser revertido no reino, a levar um pouco de paz, direcionamento e consolo a todo aquele que precisa. Amém? Então, Paulo preso, escreveu carta aos Filipenses. Ele ainda estava em Roma, como eu disse, preso, por volta mais ou menos de 61 anos depois de Cristo, assim dizem os estudiosos. Então ele escreveu essas cartas à igreja de Filipos, a primeira igreja cristã na Europa. Foi a igreja de Filipenses. Então, qual é o tema central dessas cartas? Alegria e fé em meio às adversidades. Em tudo que acontece na nossa vida, sempre há um aprendizado, sempre há uma maneira do Senhor nos trazer ensino em tudo que acontece na nossa vida. E qual era o propósito aqui de Paulo? Agradecer o apoio financeiro dos filipenses, encorajá-los à unidade e à perseverança e mostrar que a alegria verdadeira vem do nosso Senhor Jesus Cristo, não das circunstâncias. E isso é verdade, porque quantas casas são como palácios cheios de riquezas materiais, mas não existe alegria, porque não tem a presença do Senhor naquele lugar. Então é isso que Paulo vem trazer através dessas cartas aos Filipenses. Amém? Vamos começar a leitura. Versículo 1 começa com uma saudação. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Glórias a Jesus. Paulo se apresenta não como apóstolo aqui, olha só uma atenção, mas como servo de Cristo. Ele não usa de título, ele não usa do título que ele carrega para se engrandecer ao povo. Não, ele se apresenta como servo de Cristo, uma postura de humildade,
uma postura de submissão ao Pai. Ele reconhece todos os crentes como santos. O que significa isso? Separados para Deus. Todos nós somos separados para Deus. E saúda eles com graça e paz. O que representa isso? Que representa o favor e a tranquilidade divina. Graça e paz. Favor e tranquilidade divina dos céus. Essa é a saudação que ele faz. Então, hoje, somos chamados a servir e não buscar posição. Servir com amor, em espírito e em verdade, sem se preocupar com que posição estamos ocupando. Pouco importa. O que importa é o que o nosso coração está gerando na presença do Senhor. A verdadeira liderança cristã, ela nasce na humildade e não no título. Além disso, nós devemos desejar graça e paz às pessoas, em casa, no trabalho, nas redes sociais, levando o ambiente do reino aonde estivermos. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 3 diz assim: entra para nós sobre a gratidão e a confiança, quando Paulo faz uma oração em favor dos filipenses. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Olha que lindo. Olha o versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Bendito é a misericórdia do nosso Pai. Paulo expressa aqui a alegria e a gratidão pelos filipenses que o apoiaram em oração, em recursos. Ele confia que Deus continuará a obra iniciada neles. O que é isso? É o crescimento espiritual. Ele confia que Deus vai continuar dando aos filipenses o crescimento espiritual, assim como Deus continua essa obra na nossa vida, todos os dias. Deus não abandona o que começa. Deus não abandona o que ele começa. Ele não é igual ao ser humano, que começa coisas e para no meio do caminho. Deus não é assim. Tudo aquilo que está nos planos dele, que ele começa, ele termina. Então entende uma coisa: se Deus começou algo na sua vida, um chamado, um processo, uma mudança, ele é fiel para concluir e ele vai concluir. Quanto mais posicionada você estiver ou posicionado, quanto mais na presença do Senhor você estiver, quanto mais flexível a ser moldável você se permitir, mais rápido o Senhor vai concluir os planos dele na sua vida. Isso nos dá esperança quando estamos cansados ou inseguros do futuro. Entenda que nós somos salvos pela fé, e o que mantém a nossa fé viva é estar na presença do Senhor, sendo alimentados pela palavra viva. A palavra de Deus mantém a nossa fé viva, porque é através do conhecimento da palavra que nós nos colocamos em oração. Como pode uma pessoa entrar em uma oração profunda com o Pai sem ter conhecimento da palavra que é viva, que traz o conhecimento para que nós possamos orar na palavra? Entende a conexão? Por isso a importância de estudarmos o Evangelho, conhecer o Evangelho, nos alimentar da palavra. O Evangelho nos liberta, o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos dá força de todos os dias, porque a nossa fé vem pelo conhecimento da palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida.
que você receba do céu sabedoria divina para ter esse entendimento necessário e entender que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. É no tempo dele e da maneira dele, não pela força do seu braço e não pela força do seu achismo, que a sua capacidade intelectual é capaz de fazer sozinho. Cuidado com isso. A autossuficiência te afasta de Deus. A autossuficiência te leva à destruição. Amém? Olha o que diz o versículo 7. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Olha que lindo! O amor que Paulo sente por todos vem do próprio coração de Cristo Jesus. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que eu desejo que vocês sintam. É olhar o próximo ferido, machucado por traumas, por pessoas, e amá-lo com toda intensidade. O coração dói. O dia que você olhar para alguém e o seu coração doer de verdade, sem nenhum julgamento, você está tendo o amor de Cristo por aquela pessoa. Quando você olhar e não julgar, não criticar, você ter os olhos de vontade de ir lá e acolher e fazer pelo teu próximo tudo que tiver no teu alcance, tudo aquilo que o Espírito Santo for te tocando, porque dói de maneira que, deixa eu tentar explicar o que acontece comigo. Parece que o nosso coração dá uma diminuída, dá uma apertada. Ele aperta. É o próprio Deus que nos constrange nesse amor. É até difícil explicar, mas em palavras o que eu posso trazer é assim que é o meu coração. Ele é como se as mãos do meu Senhor pegassem no meu coração e apertassem. Então, é o sofrimento do Senhor diante do sofrimento dos filhos dele, que insistem em ser duros de coração e não aceitar o Evangelho. Entende uma coisa? Sabe o irmão Antônio, que ministrou comigo a palavra? Ontem eles estiveram aqui em casa, à noite. Foi um momento lindo na presença do Senhor. E ele me falou com muita sabedoria algo que, em outras palavras, traz para nós um entendimento ainda maior, ainda que muitos saibam. Mas a maneira de dizer abre mais os nossos olhos. As Escrituras Sagradas, elas não foram escritas para todos. É só para os que creem. Não é para os ímpios que não querem mudar. Porque tem muitos ímpios que não querem mudar. Não querem mudar. Olham para você e falam, tá bom assim para mim. Eu tenho uma vida muito boa, eu não quero abrir mão de tudo. Eu não quero deixar de ter a vida boa que eu tenho. Sabe o engano do diabo? Que convence a pessoa que tudo aquilo que ele vive está muito bom e que ele não precisa mudar. Só que os ímpios estão com a mente no hoje, no agora, no imediatismo, nas riquezas desse mundo que são materiais. É ali que está o coração deles.
na bebida que alegra, porque eles acreditam que tem que beber para sentir alegria e esquecer dos seus problemas. Só que eles não enxergam que cada dia então eles precisam beber mais, porque o problema de quem não está com o Senhor só aumenta a cada dia. Prazeres mundanos que traz a imoralidade sexual, a imoralidade do caráter, da conduta, da soberba, da avareza, da mesquinharia. O Evangelho não são para esses que não querem mudar. O Evangelho é para todo aquele que quer caminhar com Cristo, que quer levar o Senhor Jesus dentro do coração. Jesus não conseguiu mudar aqueles que não queriam mudar. Ele morreu na cruz por nós que estamos aqui hoje, buscando a presença dele. Ele deu a vida dele por amor a você, por amor a mim e todo aquele que crê nele. Então o Evangelho é para nós, é para nos alimentar, é para fortalecer o nosso espírito. Entende? Glórias a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Aqui no versículo 7 e 8 que nós lemos, que Paulo fala do amor dele, né? Que o amor que ele sente por todos vem do próprio coração de Cristo. Eu desejo que você viva esse amor em nome do Senhor Jesus. Mesmo preso, Paulo se sente ligado aos filipenses por um laço de amor e comunhão espiritual. E esse laço de amor e comunhão espiritual é que nos liga a todos. A todos. Antes de julgar, nós vamos olhar a dor do outro e vamos entender se ele quer ser curado. Porque se ele não quer ser curado, olha só, minhas irmãs, quando eu falo minhas irmãs, é um amor que transborda em mim. Minhas ovelhas, filhas e filhos do Senhor que eu amo. Entenda que quando eu comecei a viver o bom da presença do Senhor, de uma vida de jejum e oração, quanto mais da água eu bebia, mais eu me fortalecia e mais eu queria. Esse é o caminhar com Jesus. É natural que a gente comece a oferecer essa vida para as pessoas, a fazer as pessoas entenderem que, e você já pode ter feito isso, é natural você querer compartilhar para que a pessoa também viva bem, que a pessoa também viva aquele bem-estar na presença do Senhor Jesus Cristo e sinta aquela paz e tenha as respostas do Senhor de uma maneira clara. E houve um dia que eu ofereci isso a uma pessoa que eu amo muito, muito, amo muito. E desejo de todo o meu coração que um dia ela viva o que nós vivemos. E eu falei com tanto amor para ela, olha, vamos entrar num jejum comigo, vai transformar a sua vida, não só espiritual com o Senhor, mas a sua saúde também vai melhorar. E a primeira coisa que ela perguntou para mim foi assim, que essa pessoa perguntou para mim foi assim: tem que parar de beber? Porque se tiver que parar de beber, eu não vou fazer. E ali eu senti um abismo enorme, um abismo, uma ponte de abismo muito grande. E aí eu disse assim: talvez a bebida vai ter um efeito maior na sua vida, porque quando nós estamos de jejum, o nosso corpo passa por uma restauração, por uma transformação, e era um jejum profundo. Foi só isso que eu respondi.
E ali o Espírito Santo disse assim para mim: apesar do teu amor e da vontade que você tem de que ela saia dessa vida, não é chegada a hora, não está pronta para abrir mão desses enganos do diabo, entende? Por isso nós precisamos esperar em Deus, que o Espírito Santo, através da nossa intercessão, através da nossa oração, olha só, aqui no meio da minha Bíblia, em algum lugar, existe um papelzinho. Vou virar assim para não ler o nome. Acho que esse papel tá aqui já vai fazer uns 2 anos. Chama assim, ó. Listinha da salvação. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aqui tem nome de pessoas que eu amo muito e que eu desejo que sejam salvas. E eu nunca me esqueço. Então espere em Deus também. Porque a palavra de Deus é viva. Assim como um dia o Senhor tirou eu e você do engano das mãos de Satanás, eu creio que vai chegar a hora daqueles a quem nós intercedemos em amor, em espírito e em verdade, também serem salvos, se eles estiverem com o coração receptivo. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, Paulo, o amor de Paulo chegando no nosso coração, não é? O amor de Paulo transbordando em nós. Obrigada, Jesus. É sobre isso. Nós não podemos parar. Nós não podemos, por causa da palavra ríspida daquele que nós amamos, deixar de orar por eles. Nunca. Nunca, 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 nunca. Sabe por quê? Se um dia a gente parar de orar, então que amor é esse? Era um amor raso? Não. O nosso amor não é raso. O nosso amor é muito profundo. Nós carregamos o amor de Jesus em nós. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu amo viver na presença do Senhor. Amo me fortalecer na presença do Pai. E quero que você, em nome de Jesus, deseje também isso sobre a sua vida. Nunca desista, tá bom? A fé, ela cria em nós conexões que nem o tempo e nem a distância rompe. Nada pode roubar a sua fé quando você é unida em comunhão de forma espiritual. Amém? Obrigada, Jesus. O amor cristão nos une além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Então nós devemos cultivar relacionamentos, assim como Paulo trouxe aqui. Relacionamentos espirituais sinceros, baseados em oração e cuidado mútuo, não apenas em interesses pessoais. Amém? Olha o versículo 9 que diz: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só o Senhor Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus.
É sobre isso, irmã Estela. Tudo no tempo de Deus. É o Espírito Santo que convence. Nós, por amor, nós não vamos deixar de levar o Evangelho. Nós não vamos deixar de derramar o amor de Cristo diante de uma mesa, diante de uma visita, aonde quer que a gente esteja. Porque o amor de Cristo está enraizado em nós, está impregnado em nós. Então não tem como caminhar e não derramar o amor. Entende? Obrigada, meu Deus. Continua a sua obra, Senhor, na vida de todos nós. A tua palavra diz que o Senhor é fiel para concluir todas as suas obras. Então continua as suas obras, Pai, na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, a partir do versículo 9, Paulo não ora apenas por bênçãos materiais, entende? Mas por crescimento em amor e discernimento na vida de todos. E é essa oração que nós devemos fazer a essas pessoas que nós amamos e também as pessoas que estão perdidas, que não sabem muito bem o que fazer, que não tem direção, não tem discernimento. É essa oração. Para que as pessoas cresçam no amor, em discernimento. Aqui Paulo quer que os filipenses aprendam a amar com sabedoria. E nós também desejamos isso a todos, que as pessoas aprendam a amar com sabedoria. E nós também precisamos, todos os dias, cada dia mais, amar com mais sabedoria. Pedir em oração a sabedoria divina sobre a nossa vida. Sabendo quando agir com firmeza e quando agir com misericórdia. Entendeu? A sabedoria, o discernimento espiritual, ele dá para você quando agir com firmeza, mas quando também agir com misericórdia. O amor sem sabedoria pode ser ingênuo. A sabedoria sem amor pode ser fria. Precisa ter um equilíbrio. Precisamos unir os dois. A sabedoria e o amor. Entende? Um depende do outro. São as ferramentas certas do Senhor sobre a nossa vida. No trabalho, nas amizades, na igreja, o discernimento guiado pelo amor nos torna mais parecidos com Cristo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor. Sim, é verdade, irmã. A sabedoria e o discernimento nos protege e nos dá força na presença do Senhor. Desejem, queiram ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ore pedindo ao Senhor que você seja guiada pelo amor e pela sabedoria divina. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. O versículo 12 diz assim, vai dar o início agora da carta falando sobre a vida. A vida é Cristo. É isso que fala. A prisão que promove o Evangelho. Quando diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar as mensagens de Deus. Paulo vê propósito aqui na sua prisão. Ele abriu portas para o Evangelho alcançar os guardas romanos e outros prisioneiros. Dentro da prisão, Paulo evangelizava. O Evangelho, a palavra viva do Senhor,
alcançou os guardas romanos e também todo aquele que estava preso. Olha isso. O sofrimento nas mãos de Deus se torna ferramenta da expansão do reino. O que nós enxergamos como sofrimento, Deus está usando como ferramenta. Olha aqui no caso de Paulo. Algumas igrejas têm o trabalho de Paulo, de levar o evangelho àqueles que estão presos, porque eles não teriam acesso à palavra. Então Deus usa pessoas para visitar presídios. Algumas igrejas têm esse trabalho, tanto no presídio masculino como no presídio feminino. O evangelho chega porque pessoas se dispõem a estarem lá, levando o amor de Cristo no coração dessas pessoas, e muitos são convertidos. Glória a Deus por isso. Nem todo obstáculo é derrota na nossa vida. Entendam isso. Nem todo obstáculo é derrota. Às vezes, Deus usa nossas prisões. O que são as nossas prisões? Limitações, crises, perdas. Essas são as nossas prisões hoje. Para gerar testemunho, mas inspirar multidões, inspirar outras pessoas. As suas prisões, as nossas prisões, elas inspiram outros a se levantarem, encoraja outras pessoas a sair de onde eles estão. Então, o que parece o fim pode ser o meio do plano divino. Então, não murmure. Deus está te usando. Seja qual for a circunstância da sua vida, Deus está te usando. Amém? Olha o versículo 15. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão o meu sofrimento enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Olha como Paulo nos ensina. Que coisa mais linda. Havia pregadores que anunciavam Cristo com intenções erradas, tentando diminuir Paulo. Mas Paulo se alegra mesmo assim, pois o essencial é que Cristo seja anunciado, que Cristo alcance o coração das pessoas. Nem todo ministro tem motivação pura, entenda isso. Mas o Evangelho não perde poder por causa disso. Então não foque no defeito das pessoas. Celebre o fato de que a palavra de Deus continua sendo proclamada. É isso que Paulo disse aqui. É isso que ele trouxe. A palavra de Deus é viva. Lembra sobre Priscila e Áquila e Apolo? Eles tinham um conhecimento limitado, até que eles conheceram a palavra em sua totalidade, de maneira completa. Então muitos conhecem o Evangelho até um ponto, até um limite, porque até ali foi ensinado, mas não conhecem o profundo. E quando o profundo é apresentado, nunca mais a pessoa é a mesma. Então, o nosso papel é esse. Para aquele irmão, para aquela irmã que conhece só até uma parte, é nós mostrar com muito amor que existe o mais profundo para completar.
nós a verdadeira maturidade cristã, viver com propósito eterno. Nós precisamos viver com esse propósito eterno. Tudo o que fazemos, trabalhar, estudar, servir, deve ter Cristo como centro. Cristo é o nosso centro. Cristo é tudo o que nós precisamos. Assim, nem a morte nos derrota, pois é apenas transição para a presença com Ele. Entende? Que lindo, né? Obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor fala. Obrigada, meu Deus. Versículo 22 diz assim: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso? Sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Paulo está dividido entre o desejo de estar com Cristo e o chamado de continuar servindo os irmãos. Ele declara isso aqui nessa carta, nesses versículos. Ele escolhe o que aqui nessa hora? Permanecer por amor à igreja. Ele escolhe permanecer. Então, servir os outros exige renúncia. Exige renúncia da nossa parte. Servir o próximo. Glória a Deus por isso. Mesmo quando temos vontades pessoais, o amor pelo próximo deve nos mover em tudo, por onde nós formos. Viver para o bem dos outros, minhas irmãs e meus irmãos, é parte da nossa missão como cristãos. Olhar para os outros e ajudá-los a se levantar, com amor, por amor, oferecendo tudo de melhor que você pode naquele tempo, naquela circunstância. Como eu já disse várias vezes, nem tudo é dinheiro, nem tudo é sobre comida, alimento físico, mas você pode oferecer o seu tempo, oferecer o seu abraço, oferecer o ouvir. Às vezes a pessoa só precisa falar, e a hora que você abrir a sua boca, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Amém? Olha o versículo 27, quando fala sobre firmeza e coragem. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, olha aqui, grifa lá. A minha caneta não está aqui para eu grifar. Foi o que eu falei hoje no início. Sabe? Olha só, por meio da fé que se baseia no Evangelho. O Evangelho é palavra viva, é vida em nós. E é através do conhecimento do Evangelho, a nossa fé é aumentada, dia após dia, porque o Evangelho é o alimento do nosso espírito, é o que faz a nossa fé permanecer viva. Então, vamos lá, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos.
essa circunstância em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, meu Deus, que é o Senhor quem me dá a vitória. E eu tomo posse da vitória sobre esse problema que eu estou passando agora, em nome de Jesus. Ora na palavra. Isso é orar na palavra. É uma promessa. Deus entrega para você todos os planos que Ele começou na sua vida. E a vitória sobre a sua vida é Ele que te dá. Ore na palavra. Quando o inimigo vier, repreende, rejeita, manda embora. Em nome de Jesus. Cala a boca, Satanás. Sai daqui. Você não tem autoridade na minha vida. Deus vai me dar a vitória. Eu estou com Cristo, então eu já sou mais que vitoriosa. E você, quer que eu te lembro o que está escrito lá em Apocalipse 20:10? Eu vou ler para você. Começa a ler, minhas irmãs, até você decorar. É igual eu li tanto que eu decorei. Declara na sua casa, na sua empresa, onde você estiver. A hora que você sentir que Satanás e seus demônios estão enchendo a tua cabeça, lembra ele que ele é um perdedor, já está declarado, já está decretado na Bíblia o fim dele. Em nome de Jesus. O sofrimento por Cristo não é sinal de derrota, mas de identificação com Ele, é sua identidade com Ele. Nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. Ser cristão não é evitar problemas, mas permanecer firme em meio a eles, sabendo quem você é, filha, filho, amado, separado, escolhido, ungido. Você tem um propósito, você tem um chamado. Começa a obra no reino, deixa Deus te usar. Deixa Deus te dar os caminhos. Pede para que o discernimento espiritual venha sobre você em nome de Jesus. A nossa conduta deve refletir o Evangelho, que é a palavra viva. Aquilo que você vive deve refletir a verdade do que está escrito. Como pode você saber da palavra, saber da verdade, conhecer a verdade, ler com os seus próprios olhos o que está escrito e ter uma vida contrária? Misericórdia! Misericórdia! Não pode. Não pode. Não pode. Meu Deus do céu, não tem como. Olha para você. O que você está fazendo? Você está vivendo a palavra que está escrita? Ou você só está fazendo bonitinho na frente das pessoas na igreja? Como que tá as suas redes sociais? Dá uma olhada lá. Como pode uma mulher cristã ter foto de exposição toda do seu corpo de biquíni nas redes sociais para todo mundo ver? Acorda. Cuida do seu corpo, morada do Espírito Santo. Tem que viver a palavra. A sua conduta deve refletir o Evangelho. Honra, respeito. Se guarda. Em nome de Jesus. Todo aquele que tem necessidade de se mostrar demais, de mostrar o corpo, é porque precisa ser amada. Porque tem necessidade de ser amada por pessoas. E tá errado. Porque o único amor que a gente tem que desejar incansavelmente é o amor do Pai. A tua conduta tem que refletir o Evangelho, o amor, a disciplina, a ordem, a pureza, a santidade, a verdade. A santidade é o oposto de ser vulgar, entende? Cuida do que você está fazendo. Em nome de Jesus.
Observa a sua conduta no seu trabalho, na sua casa, nas redes sociais. A fé verdadeira se prova na coerência. Seja coerente com aquilo que você está carregando. Seja coerente com aquilo que você está falando. É feio para você. Imagina, eu tô aqui com vocês todos os dias. E aí vocês entram lá nas minhas redes sociais e me vê lá de biquíni, com decote tampando só o que é necessário. Vocês vão ficar horrorizados. Não combina. Não é coerente. Entende? Ou me encontrar lá no mercado com um short que tá cobrindo só o que dá. Não combina. Não é coerente. Presta atenção. Presta atenção como você tá. O teu corpo é morada do Espírito Santo. E se você é casada, o seu corpo é para ser mostrado pro seu esposo. Você não precisa usar saia até os tornozelos. Entende? Eu não tô falando para você cobrir os seus braços inteiros, até porque a Bíblia não fala nada disso. Mas a santidade nos traz isso. Cuide do seu comportamento. Dá uma vasculhada nas suas redes sociais. Não dê motivo para haver brechas na sua vida, para que as promessas de Deus não desçam, fique parada ali no segundo céu. Nós já falamos sobre isso. Entenda que Deus, que o que nós aprendemos aqui hoje, as promessas de Deus que nós tiramos para a nossa vida, desse capítulo 1 de Filipenses, é que o que Deus começa, Ele termina. Deus começa e termina tudo aquilo que Ele inicia. Não sou eu que estou falando. Está lá no versículo 6. Grifa aí, se você não quiser esquecer. Tudo o que Deus começa, Ele termina. A verdadeira alegria. A alegria verdadeira, independente das circunstâncias, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vem de pessoas, não vem de compra de coisas, não vem de conquistas materiais. Como eu disse, existem casas que parecem palácios e não tem alegria. Só tem tristeza, discussão, contenda, pobreza espiritual, vazio. Coisas materiais nunca vai substituir a alegria do nosso Senhor Jesus em nós. Nunca. Por isso Deus diz: busca as coisas do reino primeiro, e todas as outras coisas eu te acrescentarei. Sejam sábias. Sejam sábias. Busquem o que a palavra pede para que você busque. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus dá e Deus tira quando Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Você pode acordar e no acordar perder tudo. Ou ter tudo o dia todo e dormir sem nada. Tudo é dele, nada é nosso. Nós somos administradores de tudo que Ele nos dá. Então glorifique a Deus de verdade, tudo aquilo que Ele te dá. E pare de ostentar coisas que vai te levar só à destruição. Servir é mais importante do que ser servido nessa vida. Jesus veio para servir. Sirvam, tome Ele como exemplo. Olha o quanto Paulo está nos ensinando depois da morte do nosso Senhor Jesus. Lembrem-se de tudo que Paulo passou, o quanto ele nos ensina.
A vida cristã é centrada em Cristo, não em conforto. Saia do seu lugar. As pessoas podem sim se chegar até você, mas dificilmente vão bater ali na porta e falar: ei, fala uma palavra aí para mim. Claro que não. Tem que sair da zona de conforto e tem que levar o Senhor Jesus aonde Ele precisa estar. No trabalho de alguém, na casa de alguém. Às vezes tem uma pessoa sentada num ponto de ônibus e aquela pessoa precisa ser cheia. Amém? Em nome de Jesus, tenha os olhos de Cristo em tudo que você olhar, por onde você caminhar. E não se esqueçam que o sofrimento que você pode vir a passar ou que você está passando faz parte do plano de Deus. Ele pode fazer parte do plano de Deus para mover outras pessoas a se levantarem. E isso vai ser um aprendizado para você. É um momento, é uma circunstância. O teu sofrimento não é para a vida toda. A não ser que você decrete isso sobre a sua vida. Você vai decretar isso sobre a sua vida? Misericórdia, né? Não. Começa a declarar que é só um tempo, que você está passando pela forja. Tudo aquilo que é forjado tem mais valor. Vou te explicar por quê. A azeitona tem o seu valor, não tem? Mas o azeite é mais caro. Não é verdade? O trigo tem o seu valor, mas a farinha é mais cara. Tudo que passa por um processo tem mais valor. E você pode estar passando por um processo diante da presença do Senhor. Você é valorosa, valoroso a Deus. Não deixe as pessoas te diminuir. Não deixe as pessoas te menosprezar. Tenha conduta diante do Evangelho. Use as ferramentas certas sobre a tua vida. Revista-se das armaduras de Deus. Nada pode destruir você. Só você mesmo. Ninguém tem o poder de te destruir. Ninguém. Só você. É uma decisão sua. O que você toma de decisão? Você quer se destruir? Observe a sua conduta. Busque Deus. Busque a presença do Senhor. Filipenses nos ensina que a alegria não é a ausência de prisões, mas esperança de Cristo dentro delas. Então nós estamos vivendo um momento de prisão agora. Qual é a sua prisão? Busque a presença de Cristo dentro dela. Qual é a sua prisão? Para de murmurar. Para de reclamar. Olhe que Cristo está com você. Faça algo. Cresça dentro dessa prisão. Paulo mostra que o Evangelho não é uma religião de aparência, mas de essência. E nós carregamos a essência de Cristo. Nós carregamos a essência do nosso Senhor. Hoje, quando enfrentamos as nossas prisões, que são crises, pressão, crises, incertezas, medos, isso é prisão. Somos chamados a responder como Ele, com fé, com contentamento e propósito. Qual é a sua prisão hoje? Você tem alguma incerteza? Está sofrendo uma pressão? Está em crise? Está com medo? Qual é a sua prisão? Responde a essa prisão com fé. Chama Cristo para dentro dela. Vem, Senhor Jesus. A tua palavra diz que com o Senhor eu sou vencedora, então eu vou vencer essa prisão. Porque o Senhor está comigo, eu não estou sozinha. E a palavra de Deus não mente. Me ajuda a levantar. Mas você tem que se levantar. Se ponha de pé. Eu não vou me permitir ser uma caída, porque caídos são os demônios.
Entende? Nós não somos caídos. Caídos são os demônios. Eles são caídos. Olha quanta coisa você está aprendendo. Por isso, você só vai ter uma vida de destruição e derrota se você mesmo fizer isso com você. Você carrega Cristo. Como você pode querer ter uma vida diferente da vida que a palavra de Deus te promete? Não tem como. Mesmo acorrentado, Paulo foi livre. Mesmo acorrentado, Paulo foi mais livre do que muitos homens soltos. A liberdade verdadeira é viver com Cristo como centro e com o amor como direção. Então, Cristo é o centro da tua vida e o amor de Cristo é a direção da tua vida. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Como nós te amamos. Como nós te amamos. Eu desejo que o seu coração, ele esteja a serviço do Senhor Jesus cada dia mais. Que os seus olhos emanem luz. Que por onde você entrar, a treva tenha que sair correndo. Você carrega a presença. E onde Deus pisa, Satanás não fica. Caminhe com essa firmeza. Amém?
oração. Te amamos, Pai. Te amamos, Senhor nosso Deus, com toda a nossa mente, de todo o nosso coração. O Senhor é tudo de mais importante na nossa vida. O teu amor é suficiente, a tua presença nos basta. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Pai, é isso que nós oramos e te pedimos, em unidade, em comunhão e em concordância, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Obrigada, Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia transbordante da presença do Senhor, um dia sacudido na presença dEle, em nome de Jesus. Até amanhã. Hoje já é quinta-feira, né? Meu Deus, como os dias têm passado rápido, né? Esse mês eu agradeço ao Senhor por mais um ano de vida completada nessa terra. Como eu sou grata ao Senhor. Como eu agradeço a Deus. Porque Ele não desistiu de mim. Assim como Ele não desiste de você. Amém? Obrigada, meu Deus. Deus abençoe o dia de vocês e vamos cuidar das nossas responsabilidades do dia. Seja você com os cuidados da sua casa, seja você no seu trabalho para onde você vai seguir agora. Amém? Que o Senhor te acompanhe e te guarde. E por onde você caminhar, tenha a certeza e veja que os anjos do Senhor estão te guardando. Assim como eu me vejo, que eu caminho e eu vejo os anjos do Senhor grande assim, ó, atrás de mim, por onde eu vou, e o escudo de Deus na minha frente, por onde eu vou entrando. Se veja assim, em nome de Jesus. Amém? 29 de outubro, semana que vem, né? Semana que vem, dia 29, é o meu aniversário. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, às 7 horas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tchau. Deus te abençoe.